Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo na paz do Senhor Jesus? Bacana então. Vamos dar para mais uma escola bíblica, na verdade, continuidade da lição de número 9. Esse é o terceiro vídeo, né? Eu tenho diminuído o tempo dos vídeos para não ficarem tão longos. Então é melhor fazer 3 vídeos de 20 e poucos minutos do que um vídeo de 40 ou 2 de meia hora, para não ficar muito longo. Então vamos lá. Vamos orar primeiro, depois a gente dá, né, continuidade então à nossa lição, que é a lição de número 9. Feche os teus olhos. Pai, graças te damos mais uma vez pela tua bondade e misericórdia, e nesse momento eu quero pedir que o teu Espírito Santo venha iluminar as nossas mentes, Pai, e nos dá entendimento de tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, para a nossa edificação, e também, Deus, para que as nossas vidas possam ser um testemunho vivo do teu amor, glorificando e exaltando o teu santo, bendito e poderoso nome. Ouça, Deus, a nossa oração e nos abençoa. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá então. Lição de número 9. Ações divinas no matrimônio para testemunho cristão. O tópico é o de número 3, que tem por título Semeadura divina na família, filhos servindo ao Senhor. Ok? Deu certo. Não existe maior testemunho cristão na sociedade do que uma família cujos filhos são salvos, tementes a Deus, envolvidos com a vida da igreja e contando com bom testemunho dos de fora. Quando isso não é o padrão de nossa família, alguma coisa deu errado. Bom, eu já quero começar fazendo uma pequena ressalva. Uma pequena não, uma ressalva. Porque é o seguinte... a gente precisa guardar as coisas nas suas devidas proporções. A gente precisa entender que o que vai ser lido aqui e o que está sendo dito aqui não é, como é que eu posso dizer, ponto pacífico. Se não for assim é porque foi assado. Não, não é isso. Algumas famílias, né, têm filhos que não estão na igreja, têm filhos que não se converteram e não vão se converter, porque fizeram outras escolhas. Escolheram outro estilo de vida, escolheram outro padrão de vida, escolheram outro caminho a seguir. E isso não necessariamente é responsabilidade dos pais. Isso precisa ficar bem claro. O que está sendo dito aqui é que, para que os nossos filhos tenham toda uma estrutura para se tornarem servos e servas do Senhor, é necessário que haja todos esses elementos que nós vamos aqui ler, que estão descritos na lição, tá? E isso não significa dizer que os seus filhos que não estão nos caminhos do Senhor são resultado de uma má administração ou de um mau desempenho paterno ou materno. Não é isso. Se a gente fosse pensar assim, a gente poderia dizer então que Deus fez alguma coisa errada, porque ele criou Adão, criou Eva, colocou no jardim do Éden, né? Os alimentou, cuidou deles, disponibilizou todo o jardim, e no fim, ao invés deles darem ouvido a Deus, eles deram ouvido à serpente. Temos outros exemplos desse na Bíblia. Temos os filhos de Eli, o sacerdote que criou Samuel. Por que Samuel seguiu o caminho do Senhor e os filhos de Eli não seguiram, né? Se o pai era o mesmo. Então a gente tem que lembrar que os nossos filhos, eles não são maquininhas que a gente modela de acordo com a nossa vontade. A gente não programa os nossos filhos. A gente instrui, a gente ensina e a gente aconselha. Mas eles são seres que têm vontade própria. E eles vão ter vários exemplos de vida no mundo. Eles vão ver caminhos diferentes. Eles vão aprender coisas diferentes que independem da sua vontade e da minha, né? Eles vão ter contato com pessoas diferentes na escola, eles vão ter contato diferente com pessoas na rua, eles vão ter contato com pessoas diferentes no trabalho, eles vão se relacionar com pessoas que não são do meio deles, que não são do nosso meio, que não são cristãs. E por motivos que a gente desconhece, ele vai fazer uma escolha. Bom é quando fazem a escolha por tudo aquilo que eles viveram, né? Esse tópico, ele vai dar aqui uma descrição de um ambiente cristão onde os nossos filhos devem ser criados.
E mesmo criando eles dentro desse ambiente com todas essas diretrizes que aqui nós vamos ler, acontece de alguns não seguirem. Aí eu te digo o seguinte, se com tudo isso alguns saem fora da linha, você imagina se nada, numa família desajustada, onde Deus não está presente, onde não há nenhuma estrutura cristã, a palavra de Deus não é inexistente nessa família. Aí, meu irmão, para dar errado é quase que 100%. A gente sabe disso. Então vamos lá para a lição? Vamos lá. Vou ler novamente. Deu certo. Não existe maior testemunho cristão na sociedade do que uma família cujos filhos são salvos, tementes a Deus, envolvidos com a vida da igreja e contando com um bom testemunho dos de fora. Quando isso não é o padrão da nossa família, alguma coisa deu errado, tá? Pode ser que dê errado? Pode. Acontece. Tudo passa por uma semeadura, que podemos assim destacar. Vamos lá. Primeiro, filhos que crescem num ambiente equilibrado e sincero. 2. Filhos que veem seus pais como homens e mulheres de Deus. 3. Filhos que crescem convivendo dominicalmente com a igreja na escola bíblica ou no culto. 4. Filhos que sentaram com seus pais para brincar e ouvir as histórias da Bíblia, que aprenderam a orar junto com seus pais. 5. Filhos que foram amados por seus pais, avós e parentes. 6. Filhos que viram seus pais se abraçarem, percebendo o carinho e o respeito. 7. Filhos que não têm gravado no subconsciente, no superego, gritos, brigas e agressões de seus pais. 8. Pais que com sabedoria pouparam filhos de participarem da DR do casal. O que é DR do casal? Está aqui entre parênteses. Discutir a relação e retiraram-se no particular para conversar suas diferenças. Ou seja, os seus filhos não devem participar das suas discussões, dos seus entreveros, da discussão da relação, né? Isso deve ser uma coisa reservada para o casal, né? Para que vocês tenham a liberdade de tratar do assunto com a maior clareza possível. Seus filhos não têm que participar disso. Isso é uma coisa relacionada ao casal. Isso é muito importante para não criar no inconsciente dos seus filhos uma visão distorcida do que é o casamento, né? Ele vai ter lá os problemas dele com a esposa ou com o marido quando casarem, né? Mas se eles já levam daqui uma visão de que o casamento tem discussão, o casamento tem discórdia, tem desavença, isso talvez possa distorcer a imagem do casamento e aí ele vai ter complicação lá no relacionamento dele, tá? 9. Pais que dobraram os joelhos, choraram, clamaram anos a fio por seus filhos, que desde pequenos já oravam até mesmo pelo futuro casamento de seus filhos. Você está vendo que tudo que a gente está falando é investimento, é contexto, é criar um ambiente cristão, é dar testemunho cristão, é ter um convívio pautado nos ensinamentos do Evangelho, é ter a Bíblia como norte no seu caminhar, no seu desenvolver, no seu cotidiano. Seus filhos devem viver dentro desse ambiente, devem ser criados dentro desse ambiente, para que eles tenham todo o amparo, todo o alicerce, todo o fundamento necessário para se tornarem homens e mulheres de Deus e construírem famílias também na presença do Senhor. Tá? Esse é o nosso dever. Esse é o certo a fazer. Falo novamente. Significa que vai dar 100% certo? Não, não significa. Significa que você está fazendo sua parte. Significa que você está fazendo o melhor que você pode. Significa que você está seguindo no caminho certo. É isso que significa. E é isso que você tem que fazer. O resultado final não depende só de você. Porque você não está criando, você não está adestrando um animal doméstico, você não está criando um pet. Pet a gente adestra, ensina a sentar, ensina onde comer, ensina onde fazer o pipi e o cocô.
Isso é adestramento. E você está lidando com um animal irracional, que não tem consciência e que não vive por... Ele não racionaliza, ele age por instinto. Filho não. Filho é um ser que tem consciência, que tem a capacidade de discernir as coisas e de fazer escolhas. Então, o fato de você dar a ele todo o embasamento e toda a estrutura para que ele se torne um homem ou uma mulher de Deus, não significa que ele vai fazer essa escolha. Porque não foi essa escolha que Adão e Eva fez. Não foi essa escolha que a humanidade fez. O amor de Deus não faz com que os seres humanos o recebam e o amem. Seus filhos não são diferentes, eles fazem parte da humanidade, né? E eles vão fazer as suas próprias escolhas. É importante que você dê todas as informações, crie todo o ambiente, dê todas as condições possíveis para que ele possa fazer essa escolha do caminho certo. Essa é a sua obrigação, esse é o seu dever. Tá? Vamos continuar aqui. 10. Pais que se gastaram, que priorizaram os filhos e suas vidas em detrimento das suas próprias vontades, ou seja, pais que abriram mão de quereres pessoais para investir nos filhos. É fundamental esse investimento na criação dos filhos para que os seus filhos se tornem pessoas dignas, pessoas isentas de qualquer tipo de como é que eu posso dizer, de seguir caminhos errados, de atitudes erradas, de escolhas erradas. Invista no relacionamento, converse com seus filhos, mostre para ele o caminho certo, dê exemplos, dê testemunhos, né? Não o mande para a igreja, mas vá com ele, faça a sua parte. Investimento. Criar filhos é isso. Criar filhos é abnegação, é investimento, é gastar tempo para que a coisa funcione. 11. Pais equilibrados que sabem dar o carinho no tempo certo, mas que não se omitem da disciplina e do ensino. Isso é importante falar. Amor não é fazer tudo o que o filho quer, não é atender todos os desejos do seu filho, não é evitar que ele sofra, não é ampará-lo em todas as quedas, não é isso. Às vezes é necessário que seu filho se frustre, é necessário que seu filho caia, é necessário que seu filho tenha decepções, para que ele crie resistência para encarar um mundo que não vai tratar ele como você trata. Dar carinho para o filho, dar amor ao filho, muitas vezes tem a ver com disciplina, com rigor no trato, né? Com correção, né? Às vezes você tem que falar mais grosso, sim. Você tem que dizer não para o seu filho. Você não pode fazer tudo o que ele quer, porque ele quer. Ah, mas ele quer. Ah, mas ele não gosta. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu já falei isso em outros vídeos, eu vou repetir aqui. Uma criança, um adolescente, um jovem, ele não sabe tudo. Uma criança não sabe nada. Ela não sabe o que é certo, o que é errado. Ela não tem padrões, né? Quem é que vai estabelecer isso para eles? Os pais. É você que vai dizer para os seus filhos qual é o caminho certo. É você que vai dizer para os seus filhos qual é o comportamento correto. É você que vai dizer para os seus filhos qual é a vestimenta adequada para determinado lugar. É você que vai dizer. Não deixa ele escolher porque ele não sabe. Quando ele crescer, que ele tiver maturidade, e ele já souber fazer essas escolhas da forma correta, ele as fará. Mas no começo, no início, no princípio, é você que tem que dizer. Então não tenha preocupação se o seu filho vai ficar chateado, se ele vai se aborrecer com você, se ele vai... Eu vejo muitos pais preocupados com isso hoje. Não é essa a preocupação que você tem que ter.
Amar, o seu filho vai te amar se ele te respeitar, se ele vê em você o exemplo, se ele tiver você como modelo. Agora, se você deixa ele fazer tudo o que ele quer, se você não diz para ele o que fazer, se ele é que tem que tomar as decisões, mesmo tomando as decisões erradas, você deixa para agradá-lo, ele não vai ter respeito por você, porque ele vai ter um entendimento que você não sabe o que está fazendo. Ele precisa de autoridade, ele precisa de comando, ele precisa de voz firme, ele precisa de direcionamento. Vai chegar o momento certo dele tomar as decisões dele. E aí você vai ter que respeitar. Mas no começo, no início, no princípio, no início da vida dele, os pais são fundamentais no sentido de serem autoridades e mostrarem para ele o caminho. Então entenda bem. Eu vou ler esse tópico de novo para você aqui, esse último item do tópico 3, para você entender bem o que eu estou falando. Pais equilibrados, isso é equilíbrio, que sabem dar o carinho no tempo certo, mas que não se omitem na disciplina e no ensino. Ok? Terminando aqui. É uma semeadura a longo prazo, mas vale a pena. Traz retorno na terceira idade, a paz, a alegria, a estabilidade emocional e espiritual da família. Valores mais importantes do que os bens materiais. Assim seja. Quem viveu se alegrará, pois como é bom dizer no final, deu certo. Obrigado, Senhor Jesus. Né? Dá certo? Dá. Mesmo que você tenha um filho que não esteja no caminho do Senhor, que seguiu por numa outra direção, esses valores que você plantou no coração dele vão estar ali. É aquilo que diz em Provérbios, né? Ensina o seu caminho, ensina a criança no caminho que ela deve andar, porque mesmo depois de velha não se desviará dele. Tem muita gente que entende esse texto dizendo o seguinte: se você criar seu filho na igreja, ele nunca vai sair da igreja. Não é isso. Está dizendo que princípios que você ensinou para ele desde a tenra idade, ele vai guardar, mesmo que ele depois não esteja na igreja, mas ele vai caminhar sobre esses princípios, sobre esses ensinamentos, né? Vai ser uma pessoa honesta, vai ser uma pessoa equilibrada, vai ser uma pessoa que respeita os outros, uma pessoa tolerante. Ele vai ter todas as virtudes que você ensinou para ele, né? Ele vai ficar na igreja? Essa é uma escolha dele. Louvado seja Deus se permaneça. Louvado seja Deus se o coração dele se abrir para que o Espírito Santo ali faça morada e ele realmente venha servir ao reino de Deus. E se não não é culpa sua. E se não é responsabilidade sua. Né? Tira do coração esse pensamento de que se o meu filho não der certo, a culpa é minha, eu fiz alguma coisa errada. Muitos pais se culpam. Tem pais que foram negligentes, tem pais que foram omissos, tem pais que não fizeram o seu papel direito, tem pais que abandonaram sua família para fazer outras coisas e depois ficam se perguntando: meu Deus, onde é que foi que eu errei? Aí ele é responsável. Aí ele é culpado de ter um filho, né, que seguiu por um caminho tortuoso, porque ele não teve a estrutura familiar, ele não teve um modelo dentro de casa que ele pudesse seguir. Lares desestruturados vão gerar, provavelmente, adultos desestruturados. Né? Não significa que lares 100% estruturados e equilibrados vão gerar adultos 100% equilibrados e estruturados. Mas a probabilidade de dar certo é melhor quando a coisa está boa do que quando a coisa está ruim. Concorda comigo? Então é isso. Vamos concluir aqui. No texto áureo, nosso texto áureo nos lembra uma importante recomendação. O matrimônio deve ser honrado por todos. Quando marido e esposa decidem andar juntos nesse projeto de vida, deve haver o desejo e o princípio de honra, de amor e fidelidade. Honra, amor e fidelidade. Eu vou repetir. Honra. Por que você deve casar no civil com a sua esposa? Isso é uma forma de honrar o matrimônio. É uma forma de honrar essa união. É uma forma de você demonstrar o valor e o significado dessa união.
né? Você ter um registro civil, um reconhecimento do Estado de que você e a sua esposa formam uma família. Você não compra carro sem documento, você não compra casa sem documento, você não deixa de tirar certidão de nascimento dos seus filhos. Quando alguém da sua família morre, tem certidão de óbito. Por que o casamento não tem que ter um documento dizendo quando foi que ele foi constituído por vocês? Por que a sua esposa ou o seu marido, porque muitas vezes a mulher não quer, não tem o direito de ter isso documentado, registrado e reconhecido pelo Estado? Para que vocês estejam amparados pelos direitos civis, para que os seus filhos tenham os amparos civis. Qual é o problema? Não, a gente vai morar um tempo, se der certo, olha, isso não é casamento. Tá entendendo? Isso é uma aventura qualquer. Casamento a gente não o casamento não é algo que a gente tenta para ver se vai dar certo. Casamento é algo que a gente faz dar certo. A gente trabalha para dar certo. A gente queima pestana, a gente gasta tempo, a gente investe, a gente malha em cima para que dê certo. Porque as chances de dar errado são muito maiores do que dar certo. Se não houver investimento, empenho, dedicação, se Deus não estiver presente, é muito mais fácil dar errado do que dar certo. Dar certo dá trabalho. É igual quando você vai para a escola. Se você não estudar, se você não investir tempo no estudo, se você ficar matando aula, se você for para a escola para bater papo, as probabilidades de você não passar são muito maiores do que se você estudar. Agora, estudar gasta tempo, tem investimento, né? Aqui, ó, pensar, raciocinar, refletir, aprender, né? Dá mais trabalho, mas o resultado é muito melhor do que ser reprovado no final do ano. O casamento é a mesma coisa. Invista, trabalhe, dedique-se, né? Traga Deus para dentro do seu casamento para que ele dê certo. Não tem esse negócio de eu vou ver se dá. Tem que dar. Ou então não case. Simples assim, tá? Que Deus nos ajude nessa importante missão, pois com certeza sabemos que as igrejas que possuem famílias fortes e equilibradas, que testemunham da fé e do amor prático, são um farol que alcança vidas e glorifica ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluias. É isso. Findamos aqui a nossa lição de número 9. Que Deus te abençoe, que você possa estar aí meditando nos comentários, nas reflexões. É importante você fazer o seu comentário aí, né, no vídeo, dê a sua opinião, enriqueça mais esse aprendizado, né, porque todo mundo é edificado com isso. Que Deus te abençoe, fique na graça e na paz do Senhor Jesus e até a próxima lição.